Olá meu querido, sou o Felipe Germano e seja bem-vindo ao meu canal. E hoje nesse vídeo, meu querido, eu vou falar para você como você não ter uma conta bloqueada no Google Ads. E vou passar para você algumas práticas que eu tirei direto do site do Google Ads para você manter a sua conta, ó, filé. E já aproveitando, meu querido, não deixe de se inscrever aqui no meu canal, dá um curtir nesse vídeo aí para me motivar a fazer mais conteúdos como esse de valor para você, hein? E por que ter uma conta bloqueada dentro do Google Ads? E nesse vídeo eu vou passar aqui algumas práticas para você entender o porquê que o Google ele acaba bloqueando a sua conta. Mas Felipe, por que o Google bloqueia a minha conta? Nesse vídeo eu vou passar para você alguns itens que o Google prioriza para não bloquear suas contas dentro do Google Ads. Ter uma conta bloqueada dentro do Google Ads, meu querido, pode ser uma dor de cabeça para você. Tá? Então, essas informações que eu vou passar nesse vídeo foi tirado do próprio site do Google, tá? Eu não inventei aqui, não procurei, não encontrei e imaginei que isso seria algo. Foi retirado do próprio site do Google. O Google, meu querido, ele se importa muito com a experiência do usuário. Então, o Google ele sempre prioriza alguns fatores dentro das suas campanhas para que ele ofereça a maior experiência, né? O maior retorno para os seus usuários que estão fazendo a pesquisa dentro do Google. O Google ele prioriza alguns itens também, como um site rápido, né? Então, assim, se o site que está visitando é um site que não demora muito, que carrega rápido, que funciona muito no responsivo, então isso são fatores que o Google ajuda também com que os seus anúncios, com a experiência do usuário, seja o maior, seja o melhor possível. Então o Google ele prioriza também um site rápido, né? Um site bem que carrega tanto nas conexões, mas temos a conexão 3G, 4G, então ele analisa essa experiência também do usuário. Ele analisa também alguns fatores, por exemplo, meu querido, se o seu anúncio está sendo clicado. Então, se o seu anúncio está sendo clicado, é algo que gera valor para as pessoas. Então, ele analisa assim se está tendo cliques, se está sendo bem clicado, se está sendo bem posicionado para colocar os anúncios em primeiro lugar. Tá? Mas isso seguindo sempre as práticas para as recomendações do próprio Google. E a dúvida que é, para onde está sendo levado os anúncios, tá? Os anúncios estão levando para a sua página. A sua página, o Google ele analisa se não tem, por exemplo, alguns vírus, se não tem alguma itens que atrapalham na experiência do usuário. Então, assim, o Google ele analisa se tem vírus, mas ele analisa algumas informações que nesse vídeo de hoje eu vou passar para você. Agora nesse vídeo, meu querido, eu vou passar alguns erros que você não pode cometer dentro das suas campanhas. Eu vou lá para o site do Google, tá? Lá nas políticas e vou explicar passo a passo cada um deles. Então eu espero que você goste desse vídeo. Fica comigo até o final do vídeo e vem comigo lá para a tela do meu computador, onde eu vou lá navegar direto no site e mostrar para você as soluções. Agora, meus queridos, eu vou explanar aqui para vocês alguns dos itens, né, do próprio site aqui do Google, que ele define assim, por exemplo, que ele pode bloquear os seus anúncios, né, a sua conta. Então, se você não seguir as políticas, né, do Google, ele vai te bloquear. Então, aqui, ó, o Google, né, ele exibe, né, ele trava os seus anúncios de acordo com cada item que tem aqui descrito, tá? Então, assim, o primeiro anúncio, né, o primeiro modo aqui, ele já meio que bloqueia suas contas. Aqui ele já pode travar, pode te punir, né, mas não bloquear sua conta. E alguns aqui, ó, eles podem só exibir algumas notificações e não travar os seus anúncios. Então vamos dar uma clicadinha aqui, né, em cada item. Conteúdo proibido. Então vou falar um pouquinho mais rápido aqui. Conteúdo proibido são conteúdos falsificados. Por exemplo, aqui, venda de promoções de produtos falsificados. Quero vender um tênis Nike, mas ele é falsificado. Então eu não posso fazer anúncios dentro do Google. Tá? Proibido, né, produtos ou serviços perigosos. Né? O que é os serviços ou produto perigoso? Você vai vender alguns itens aqui, ó, como no próprio site diz, ó, exemplo, drogas
recreativas, né? Droga recreativa, né? Então, substâncias psicopáticas. Então, são vários itens aqui que você não pode fazer no Google. Então, se você fizer, você vai tomar já um bloqueio logo de cara, tá? E vai ficar um pouquinho travado aí nos seus anúncios. Outra coisa que também, permitir comportamento desonesto. Valorizamos a honestidade e a justiça. Vou já passar direto aqui por exemplo, né? Então, no exemplo aqui, ó, produtos ou serviços que permitem comportamento desonestos, violações de softwares ou instruções, falsificação acadêmica. Então, assim, o que é serviço desonesto? Por exemplo, eu quero fazer uma faculdade, mas eu só quero o diploma. Então, o que ele faz? Você consegue fazer um anúncio para um site que vende um diploma. Então, isso daqui é comportamento desonesto, né? Conteúdos inadequados. Por exemplo, né? Valoriza, respeito pelo outro. Não vou ler muito aqui para não ficar muito extenso. Conteúdo inadequado ou ofensivo que promove, né? O bullying ou intimidação ao indivíduo ou grupo, né? Discriminação racial. Então, assim, se você faz um conteúdo no seu blog e coloca algum conteúdo desse, anuncia, o Google é um conteúdo proibido, então ele vai bloquear, tá, os seus anúncios aí, logo de cara vai bloquear a sua conta, tá? Então aqui algumas políticas que ajudam a não bloquear a sua conta. Agora aqui, ó, a segunda parte aqui, né, e são práticas proibidas. Então aqui, ó, nós temos algumas categorias, né? Então aqui o que ele dá, uso inapropriado de anúncios. Exemplo, né, inapropriado de rede display. Promoção de conteúdo com malware, não sei como pronuncia, né? Então, para poder trazer mais resumido isso daqui, eu jogo, por exemplo, para um site que tem vírus, né? Por exemplo, outro lugar, publicidade, intenção única ou principal de ganhar apoio público, né? Então, jogos de azar, manipulação e tentativas de burlar o sistema para análise política. Então, vamos dar exemplo aqui, conteúdo político. Né? Eu posso fazer anúncio para um site de político? Não, eu não posso utilizar o anúncio do Google para isso. Tá? Mais do que certo. Conteúdo e uso de dados. Exemplo, né? O uso irresponsável de dados. Coleta de informações de cartão de créditos em um servidor não seguro, né? Sem SSL, promoções que afirmam conhecer. Tá. Então, resumindo, o que acontece aqui? Você leva para uma página que você capta algumas informações confidenciais das pessoas, como CPF, CNPJ, RG, ou seja, dados dessas pessoas que visitaram o site. Então o Google ele não aceita esse tipo de anúncios, tá? Vai bloquear a sua conta aqui, vai tomar algumas notificações, então pode ser que eles analisam. Declaração falsa. Exemplo aqui, né? Omissão ou cumprimento de detalhes de faturamento. Por exemplo, quanto que ganha o usuário serão cobrados. Vamos dar exemplo aqui, você, por exemplo, está cobrando alguma coisa e você informa alguns itens, né? Então você acaba, por exemplo, tendo uma declaração falsa. Omissão de alguns itens, né? Vamos dar o exemplo aqui. Por exemplo, você cobra uma coisa, mas tem alguns juros que você acaba não informando que vai aparecer. Então isso é uma prática proibida. Aqui ele vai, por exemplo, notificar você, né? Em alguns casos pode bloquear, mas vai notificar você e punir você para fazer os seus anúncios, tá? Então vamos continuar aqui na nossa tela, né? Deixa eu limpar aqui a minha canetinha que não quer limpar. Então eu limpei. Outro item que eu tenho aqui, conteúdos, né? Conteúdos restritos. Vamos dar exemplo? Conteúdo adulto. Eu vou fazer anúncio aí para conteúdo adulto. Clubes, né? Cinemas eróticos, brinquedos sexuais, revistas. Então, o Google ele vai aqui nesse caso não bloquear a sua conta, mas ele vai notificar você e se você continuar ele vai estar bloqueando. Álcool, né? Você não pode bebidas alcoólicas restritas. Você não pode fazer anúncios, tá? Para comercializar algum tipo de bebida, né? Então o Google não aceita. Direitos autorais. Uma empresa, por exemplo, a Nike. Eu posso fazer anúncio da Nike? Depende.
né? A gente teve com alguns clientes daqui que era da Sky, então a gente não podia anunciar lá no título, né, a palavra Sky, mas deixa eu fazer um exemplo aqui, ó. Fazendo um exemplo aqui, apagando a canetinha, tirando aqui. Então, ó, por exemplo, eu pego a palavra Sky. Então, olha, eu não posso ter no meu anúncio, né, aqui no título a palavra, tá? Então são algumas agências, né, que tem, que no caso assim, que tem essa possibilidade de fazer anúncio. Em alguns casos dá certo quando você pega as palavras, mas você pode aí não ser autorizado a fazer anúncios dentro do Google com essas palavras de marcas registradas. Também não pode fazer anúncios, né, para jogos de azar, né? Você pode fazer alguma coisa para diversão, que é site de jogatina, como aposta, né? Então você não pode aí fazer anúncios no Google para esse fim também de jogos de azar. Você não pode fazer para saúde e medicamento, né? Em alguns casos, em alguns países, né? Apenas para países aprovados. Então, assim, dentro do Brasil ele vai seguir de acordo com a religião, não. Ele vai seguir aí conforme a cidade, né, o país, se pode ou não. Então o Google ele não aceita conteúdo político. Você não consegue fazer promoções de partidos e candidatos políticos, defesa de questão política, né? O Google ele não aceita fazer campanha eleitoral, ele bloqueia mesmo, tá? Ele vai exibir notificação, vai travar o seu anúncio e se você continuar a tentar, ele não vai deixar. Serviços financeiros, né? Então você também não consegue fazer para financeiro, né? Deixa eu girar um pouquinho a tela. Aqui, ó, serviço financeiro. Promover produtos e serviços financeiros, né? Então, em alguns casos, você quer promover alguns tipos, tá? Então, tem alguns critérios. Tem algumas bancos que conseguem fazer anúncio, mas dependendo do tipo, você acaba não conseguindo. Então, outro exemplo aqui, ó, marcas registradas, né? Então, é quase a mesma coisa aqui de direitos autorais, né? Direitos autorais aqui, por exemplo, né? Só recapitulando aqui, né? Direitos autorais, assim, eu posso fazer de um livro, de alguma coisa assim, que eu não estou autorizado a fazer, tá? E no caso aqui, ó, só retificando aqui, né? Direitos autorais. E no caso aqui de marcas registradas, que é o caso da Sky, que eu acabei de dar um exemplo aqui, né? E peço desculpa já também. Requisitos legais, né? Outros negócios restritos. Então tem vários itens aqui que você pode. Então eu peço para você estar visualizando aqui, para esse vídeo aqui não ficar muito longo, né? Então editorial, por exemplo, você não pode fazer um anúncio com a palavra grátis, mas escrever aqui desse jeito assim, ó, separado, com tracinho, então ele não deixa. Requisitos de destino. Vamos dar um exemplo aqui. Você faz um anúncio para um site, né? E chega lá, a visualização do site é um site nada a ver, né? Então aqui, por exemplo, o URL visualização não reflete o que está no seu anúncio. Então aqui, ó, por exemplo, ó, vamos pegar aqui um exemplo aqui. Tá vendo aqui, ó, o URL de destino aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu estou exibindo essa palavra aqui, como se fosse esse site. Aí quando de repente o cliente ele clica, ele vai cair lá num outro site, nada a ver daquilo. Então o Google também não aceita esses tipos de anúncio, né? Então aqui tem vários outros, né, sites aplicativos que estão em construção, domínios reservados, né, um domínio que nem tem site, nem tem nada, eu vou lá e acaba usando, né, para poder fazer anúncios. Então aqui também, ó, requisitos técnicos, né, e requisitos de formatos de anúncio. Então você tem aqui alguns outros requisitos técnicos, né, de anunciantes que precisa atender. Também tem requisitos no formato de anúncio, né, limite de caracteres para título, né, ou no corpo do anúncio. Então assim, esses itens aqui acabam quando você vai fazer o anúncio, o próprio Google não deixa você seguir a fundo, né? Você acaba não conseguindo fazer o anúncio porque você não respeitou todos os limites de caracteres aqui para esse tipo de anúncio, tá ok? Olá, meu querido, sou o Felipe Germano
E nesse vídeo eu falei para você quais são as dicas que você tem que utilizar para não ter a sua conta bloqueada dentro do Google Ads. Expliquei para você passo a passo alguns itens, alguns tópicos que eu encontrei lá no site do próprio Google. E se você ficou com alguma dúvida, meu querido, me segue lá no meu Instagram, no @o.felipegermano. Me manda um direct lá que eu faço questão de te responder. Se inscreva aqui no canal, onde eu falo sobre Google Ads e estratégias de marketing digital para negócios locais. Então, se você já se encaixa nesse conteúdo, meu querido, se inscreve aqui e receba conteúdos em primeira mão. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de compartilhar, compartilhe lá no seu grupo, lá para os seus amigos e informe para ele que tem esse vídeo que vai ajudar ele a não ter uma conta bloqueada. Compartilhe aí com seus amigos, meu querido. Eu vou ficar muito grato com isso. E você, já fez alguma coisa que teve a sua conta bloqueada no Google? Comenta aqui abaixo, fala o que você fez que o Google bloqueou a sua conta ou suspendeu a sua conta e não deixou você fazer os anúncios. Comenta aqui abaixo para a gente compartilhar aí mais dicas com outras pessoas. E é isso aí, te vejo lá no próximo vídeo aí, meu querido. É nóis, fui!